O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no segundo vídeo sobre as epígrafes. Bom, a gente estava na terceira epígrafe. Vou ler mais uma vez. Os meus honrados colegas do jornalismo e todos esses grandes publicistas que fadigam o céu e a terra para provar que esta em que estamos é a verdadeira época de transição, esses nos dirão se a providência andaria bem ou mal se hoje suscitasse um novo Timon, da verdadeira raça das fúrias, que com as pontas viperinas do Azorrague vingador, lacerasse sem piedade os crimes e os vícios que a desonram. Okay? Então eu falei para você, então, tem essas pessoas aí, que são os meus honrados colegas do jornalismo e esses grandes publicistas, né? E eles acreditam que a nossa época é a verdadeira época de transição. E a gente pode entender aqui de evolução, né? Vamos lá para as nossas perguntas. Providência, eu coloquei ali no nosso Quizlet, ok? Quizlet é uma lista com palavras e as definições de palavras, ou conceitos, ou pedaços de explicações da enciclopédia para nos ajudar a entender as coisas, ok? Então eu coloquei ali a tradução do Pecunium dicendi non recurso. Providência. Entre outras coisas, providência pode ser aquilo que a gente entende normalmente como providência. Na religião pode ser o seguinte: ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. E aí, é claro, a expressão providência divina é muito bem usada, né? Também pode ser o seguinte: Deus considerado o árbitro supremo do universo, né? E nesses dois casos a gente tem providência com letra maiúscula, né? Então, a gente poderia... Bom, vamos para o próximo antes de a gente tirar qualquer conclusão, né? Quem que foi Timon? Eu não achei nada na internet, pelo menos não facilmente em português, então eu coloquei em inglês mesmo ali. Se você não lê em inglês, não se preocupe, eu vou falar um pouquinho aqui, né? Com você. Então, quem que foi o Timão, né? A gente traduziu aqui como Timon, né? Timon. Eu acho que algumas pessoas traduzem como Timão, mas do jeito que está aqui é Timon, né? Ele foi eu vou meio que traduzir aqui simultaneamente. Was an Athenian whose reputation... Então ele foi um ateniense cuja reputação de misantropo... Lembre-se que misantropo é aquela pessoa que não gosta de pessoas, ok? Você é um misantropo, né? Pense, mis tem esse sentido negativo, né? E antropo tem a ver com humano, né? Tanto é que antropofagia é comer gente, né? Então, a reputação de misantropo dele cresceu a um status de lenda, né? E aí a gente fica sabendo que foi Plutarco que falou sobre o Timon. E aí, basicamente, a história do Timon é a seguinte: ele era um homem rico e eu acho que o pai dele morreu. Os detalhes não são importantes, mas o importante é a lógica da coisa, né? O pai dele morreu, deixou muito dinheiro pra ele, e aí, é claro, todos os amigos eram amigões do peito, né? E ele, como você deve conhecer alguma história disso, eu conheci uma história disso, deixa eu abrir um parênteses. Perto da chácara do meu pai, quando era vivo, ele tinha uma chacrinha, assim, de 2 alqueires, né? Eu não tenho a medida agora bem, mas você não imagina, quer dizer, não sei se você imagina, 2 alqueires é muita coisa. É muita coisa. É um pedaço de um bairro, assim, né? E a chácara do meu pai era considerada diminuta, assim, sabe? 2 alqueires. Então, você olha, vai lá pra longe para um lado, vai lá pra longe pro outro, e tudo isso era a chácara do meu pai. Meu pai tinha um vizinho que tinha herdado 215 alqueires. 215 alqueires, meu amigo, é uma cidadezinha, né? E esse cara, eu lembro que o nome dele era Víntio. E aí o que o Víntio fez?
Víntio. Eu não sei se era o nome verdadeiro dele, Víntio. A gente sempre brincava com ele que ele deveria ter um irmão chamado Tríntio e o outro Quarentio. Mas eu não sei se era o nome verdadeiro dele. O que o Víntio fez assim que ele se viu de posse desses 120 alguma coisa alqueires de terra? Ele construiu uma cancha de esportes, de futebol, na chácara dele, construiu uma piscina enorme na chácara dele, e semana após semana ele dava churrascada, semana após semana, né? Vinha gente de Curitiba inteira lá pra fazer partida de futebol, e ele bancava tudo. E pense o tanto de amigo que esse Víntio tinha. Ele tinha muito amigo, né? Eu só sei que com o tempo, conforme os anos foram se passando, ele foi vendendo pedaços desses 120 e tantos alqueires, né? Até o ponto, eu bem me lembro, quando a chácara dele ficou menor que a chácara do meu pai. Ele ficou lá com um alqueire e meio, só com a piscina dele lá, um campo em volta cheio de dívida e com um monte de gente atrás dele, porque ele teve que vender algumas partes da chácara 2 ou 3 vezes, né? Não é de se admirar que o Víntio, naquele momento, já não tinha tantos amigos assim, ok? O Timon é exatamente isso. Só que o Timon, eu nem sei o que aconteceu com o Víntio, pois meu pai vendeu a chácara, alguns anos antes de morrer. Meu pai já estava doente, não conseguia ir muito, então ele vendeu a chácara. E eu nunca fiquei sabendo qual que foi o fim do Víntio. Mas eu acredito que ele ficou lá, meio que sobrevivendo na chacrinha dele, né? Com o Timon aconteceu uma coisa muito boa. Eu não sei se ele achou... Deixa eu ver aqui. Deserted him, né? One day he found... ele achou uma panela, né? Ou um recipiente cheio de ouro, né? E ele voltou a ser aquele cara rico. Então imagine, é o Víntio conseguindo comprar novamente todos os seus alqueires. E aí o que aconteceu? É claro, os amigos voltaram e falaram: quanto tempo, Timon! Poxa, senti saudade de você. E a lenda diz que o Timon recebeu os amigos dele com torrões de terra, assim, jogando. Sai daqui, seu desgraçado. Então o Timon é essa... E ele passou o resto da vida dele muito rico, mas totalmente misantropo, não querendo ficar perto de ninguém, né? Então agora a gente já sabe sobre a Providência e sobre o Timon. Bom, o próximo desafio é saber quem eram as Fúrias. Talvez você já tenha uma ideia assim mais ou menos geral de quem eram as Fúrias, mas eu acho bem importante a gente entender um pouquinho mais a fundo. Não é a fundo, né? Porque eu peguei isso na enciclopédia, o certo é ler as obras em que as Fúrias aparecem. Então leia, por exemplo, a trilogia do Édipo, que é... Puxa vida, depois eu trago para vocês essas... Eu até tenho aqui. Mas é Édipo Rei... Bom, mas qualquer coisa, se você quiser, eu trago as referências de tragédias. Talvez vai aparecer aqui, em que as Fúrias aparecem, né? Isso é só a guisa de dizer, se eu quero realmente conhecer a história das Eríneas, né, das Fúrias, é interessante eu ler a obra em que elas aparecem. Então vamos lá. Mas a gente só quer um conhecimento mais ou menos superficial por enquanto, né? As Fúrias. Cada uma das 3 divindades pagãs, que são Electo, Megera e Tisífone, que no Averno eram as encarregadas de atormentar os criminosos. Tenha isso em mente, guarda isso. Elas eram encarregadas de atormentar os criminosos. Elas têm outros nomes, né? Elas também podem ser as Iríneas. Então eu vou ler ali para você. As Iríneas, na mitologia grega, eram as personificações da vingança. Enquanto Nêmesis, deusa da vingança, punia os deuses, as Iríneas puniam os mortais. Eram Tisífone, que é castigo, Megera, rancor, e Alecto, inominável. Na mitologia romana eram chamadas de Fúrias, né?
Viviam nas profundezas do Tártaro, que é mais ou menos um inferno. Não quero entrar nesse assunto, senão eu vou digredir demais. Onde torturavam as almas pecadoras julgadas por Hades e Perséfones, seus pais. Outra versão afirma que nasceram das gotas do sangue que caíram sobre Gaia, ou seja, sobre a Terra, quando o deus Urano, ou seja, o céu, foi castigado por Cronos, castrado por Cronos, né? Cronos era o filho do Urano, o Urano era o rei do universo, e aí o Cronos, para ganhar o poder, foi lá quando o pai dele estava quase copulando com a mãe, né? Já estava com, digamos assim, as partes de fora. Cronos foi lá, agarrou as partes do pai e cortou, jogou lá no mar, né? E quem que nasceu, só um conhecimento paralelo, quem que nasceu do lado, quando as genitais dele caíram lá, tinham sangue, sêmen, a espuma do mar, quem que nasceu de tudo isso? Afrodite. Só que quando ele jogou, caiu as primeiras 3 gotas, né, do sangue do Urano, que estava sendo morto, porque os deuses não morrem, estava sendo morto pelo próprio filho, né? E quem que nasce dessas 3 gotas? As Eríneas, as fúrias, né? Que vão perseguir os criminosos, né? Segundo uma das versões que a gente acabou de ver, né? As Eríneas, deusas encarregadas de castigar crimes, especialmente os delitos de sangue, são também chamadas Eumênides, que em grego significa as bondades ou a benevolentes. Como que você vai chamar essas deidades que estão ali só para... E era horrível. Coloque Eríneas ou Eumênides no Google Images, você vai ver umas pinturas bem interessantes mesmo. Como é que você vai chamar elas de Eumênides, quer dizer as bondosas? Isso é um eufemismo, quando você não quer dizer a palavra forte, né? Em vez de falar morrer, eu falo ele descansou no Senhor. Usado para evitar pronunciar o seu verdadeiro nome por medo de atrair a sua cólera. Em Atenas, usava-se como eufemismo a expressão Semnai Theai, ou deusas veneradas. Na versão de Ésquilo, que é um dos 3 trágicos, né, que escreveram as tragédias gregas, as Eríneas são filhas da deusa Nix da noite. Supunha-se elas serem muitas, mas na peça de Ésquilo elas são apenas 3, que encarregavam-se da vingança e habitavam, consoante as versões, o Érebo ou o Tártaro, que é o inframundo onde descansam até que são de novo reclamadas na terra. Então os seus nomes são Alecto, como eu falei, e o que é Alecto? A implacável, eternamente colerizada, cheia de cólera, cheia de raiva. Encarrega-se de castigar delitos morais, como a ira, a cólera e a soberba. Tenha isso em mente. Tem um papel muito similar ao da deusa Nêmesis, com diferença que essa se ocupa do referente aos deuses, tendo Alecto uma dimensão mais terrena. Alecto é a Erínea que espalha pestes e maldições. Seguia o infrator sem parar, ameaçando-o com fachos acesos, não o deixando dormir em paz. Megera, que personifica o rancor, a inveja, a cobiça, o ciúme, né? Até hoje a gente tem esse vocabulário, megera, né? Ela é uma megera, como uma mulher má. Castiga principalmente os delitos contra o matrimônio, em especial a infidelidade. É a Erínea que persegue com a maior sanha, fazendo a vítima fugir eternamente. Terceira das fúrias de Ésquilo, grita ininterruptamente aos ouvidos do criminoso, lembrando-lhe das falhas que cometeu. Depois nós temos a Tisífone, a vingadora dos assassinos, ou dos assassinatos, né? Patricídio, fatricídio, homicídio. É a Erínea que açoita os culpados, e enlouquece-os. As Eríneas são divindades quitônicas, presentes desde as origens do mundo, e apesar de terem poder sobre os deuses, não estão submetidas às autoridades de Zeus.
e apesar de ter, vivem às margens do Olimpo, graças à rejeição natural que os deuses sentem por elas. Por outro lado, os homens têm-lhes pânico e fogem delas. Esta marginalidade e a sua necessidade de reconhecimento são o motivo porque, segundo conta Ésquilo, as Eríneas acabam aceitando o veredicto de Atena. Bom, aqui é uma outra história sobre a peça, né? Deixa eu ver, daí tem mais alguma coisa sobre sacrificar-se para as Eríneas. Bom, aí você pode ler o restante lá. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que elas punem esses defeitos morais, percebeu? A traição, a raiva, a luxúria, aí você vai ter também, sei lá, a avareza, esse tipo de coisa. Vamos voltar para a nossa epígrafe. Peça, em outras palavras, né, o João Francisco Lisboa que escreveu isso aqui, peça para esses jornalistas e esses publicistas que acham que nós estamos num período de transição para melhor, peça para eles responderem sinceramente a essa questão, né? A providência, se a providência decidisse criar um timão da vida, ou seja, um misantropo, né, que é injustiçado pelos seus amigos que só querem o seu dinheiro, que não quer ficar perto da humanidade. Se a providência divina decidisse fazer um timão da vida a partir da raça das fúrias, da verdadeira raça das fúrias, essas mulheres que perseguem os crimes e tudo mais, se a providência decidisse fazer esse ser que andaria a terra com um chicote lá, açoitando todo mundo que merece, né? Açoitando todo mundo que merece sem piedade. Se esse ser açoitasse os crimes e os vícios que a desonram, ou seja, que desonram a providência, né? Que desonram o divino, né? A providência andaria bem ou mal? Qual que seria o cenário se isso acontecesse? É claro que isso é uma pergunta retórica, né? Dizendo, olha, se realmente essa criatura, esse Timon, aparecesse na Terra, coitado de todos nós. Porque todos nós, ou pelo menos todas essas pessoas que a gente vê aí, elas desonram a providência, elas desonram a vontade divina, ok? E aí, é claro, novamente nós temos a dimensão pessimista em relação ao caráter do ser humano, né? Então a gente vai ver muita gente ruim aqui. Então eu coloquei ali no nosso Quizlet viperino, que é relativo ao próprio da víbora, né? E azorrague, que é um tipo de açoite, né? E a última epígrafe, eu vou ler para você a tradução. Uma cigarra estava pousada numa figueira. Francisco de Assis, ok? Francisco estendeu a mão e a chamou. Ela obedeceu e pousou em sua mão. Francisco então disse à cigarra: cante, minha irmã, e louve nosso Senhor. E ela se pôs a cantar, e só parou quando foi liberada. Percebe? Só quando o Francisco de Assis falou, agora você pode ir. E ela parou de cantar. E aí eu gostaria da sua opinião sobre essa última epígrafe, né? O narrador está falando dele mesmo, ele é a cigarra que está cantando porque um santo manda ele cantar. O santo seria o amor pelo grande, né? Então, a partir do momento que você descreve o vil, se você descreve o vil como vil, automaticamente você está louvando o belo, dizendo não deveria ser assim, né? Então, será que é o narrador que é essa cigarra? Será que seria assim a misericórdia divina para esses personagens que são meros insetos, mas que mesmo assim podem cantar, digamos assim, a glória da providência? Fica aí a pergunta, né?